O sol ainda nascia, tingindo o céu com tons dourados suaves, quando um som estranho rompeu a tranquilidade da fazenda. Não era o barulho rítmico dos cavalos se movendo no estábulo, nem o vento sussurrando entre as tábuas antigas. Esse som era diferente. Agudo. Quase um grito. Meu corpo reagiu antes da minha mente. O balde de aveia escorregou dos meus dedos e caiu ao chão enquanto minhas pernas disparavam na direção do barulho. Meu coração martelava no peito como se tentasse me avisar de algo que eu ainda não compreendia. Quando abri a porta do estábulo, congelei. Minha égua, Luna, minha companheira de tantos anos, girava em círculos, os cascos golpeando a terra com força, bufando como se estivesse cercada por algo invisível. Sua energia era avassaladora, como se estivesse tentando escapar de algo que só ela podia ver. Me aproximei devagar, tentando acalmá-la, mas no momento em que toquei seu lombo, ela relinchou alto e se afastou bruscamente. Calma, Luna, sou eu, murmurei, mas minha voz falhou. Ela não me reconhecia. Não da forma como sempre reconheceu. Com um movimento brusco, ela se soltou do nó que a prendia e disparou para o campo aberto. Meu coração parou por um segundo. Isso não era normal. Essa não era a Luna que eu conhecia. Peguei uma corda do chão e corri atrás dela, chamando seu nome, enquanto o vento cortava meu rosto como navalhas. O chão úmido dificultava meus passos. Cada movimento exigia um esforço que parecia dobrado. Quando finalmente a alcancei, ela estava parada junto à cerca, ofegante, olhando para o horizonte, como se buscasse algo que eu não podia enxergar. Levantei a corda devagar, tentando não assustá-la mais. Está tudo bem, sussurrei, mas minhas próprias mãos tremiam. Luna virou a cabeça para mim e, por um instante, vi algo em seus olhos que me fez prender a respiração. Não era apenas medo. Havia algo mais ali. Algo que eu não conseguia entender. Consegui passar a corda em seu pescoço e guiá-la de volta ao estábulo, mas a inquietação dentro de mim não se dissipou. Quando voltei para casa, esperava encontrar meu marido para contar o que havia acontecido. Mas, como sempre, ele estava absorto em seu trabalho. Da janela, vi-o inclinado sobre a cerca quebrada que vinha tentando consertar há dias. Sua camisa estava encharcada de suor, e sua expressão carregava aquela concentração que o tornava distante, inacessível. Tudo bem? Perguntei em voz alta, esperando que ele ao menos erguesse a cabeça. Sim, nada que eu não possa resolver, respondeu sem me olhar, como se minha pergunta fosse apenas uma formalidade. Suspirei e entrei na cozinha, tentando afastar a tensão do momento. Mas antes que pudesse começar a preparar o café, o som de um motor rasgou o silêncio do campo. Olhei pela janela e vi uma caminhonete velha se aproximando. Meu estômago revirou. Reconheci aquele veículo no mesmo instante, embora já fizesse anos desde a última vez que o vi. Meu coração bateu diferente. Não era medo. Era outra coisa. Algo que eu não queria nomear. A caminhonete parou em frente à casa, e dele saiu um homem com aquele ar despreocupado de sempre. Uma câmera pendia de seu pescoço, e seu sorriso tinha uma luz própria, capaz de iluminar até o dia mais cinzento. Que surpresa te ver por aqui, disse, abrindo a porta, mas minha voz carregava uma hesitação que eu não conseguia esconder. Ele me envolveu em um abraço firme, quente demais, e então soltou um comentário que me deixou sem palavras. Você continua tão linda quanto sempre foi. O calor subiu para meu rosto. Tentei responder, mas as palavras se perderam. Antes que o momento se tornasse insuportavelmente estranho, meu marido apareceu atrás de mim, limpando as mãos no jeans. Que surpresa, disse ele, apertando a mão do visitante. Me afastei, indo para a cozinha, mas as vozes e risadas que vinham da sala preenchiam a casa de um jeito que me fez sentir que algo, naquele dia, havia mudado para sempre. Naquela manhã, enquanto mexia no fogão, não conseguia parar de pensar em Luna e em seu comportamento estranho. Mas também não conseguia ignorar a presença daquele homem. Ele trouxera uma energia diferente. Algo que ameaçava quebrar a rotina monótona da fazenda. Algo que eu não sabia se queria afastar ou manter por perto. Mais tarde, depois que a tensão do episódio com Luna começou a diminuir, voltei à minha rotina de sempre. Cuidar dos estábulos sempre teve um efeito terapêutico sobre mim. Mas dessa vez, meus pensamentos não paravam de oscilar entre minha égua assustada e o visitante inesperado que agora se movia pelo nosso espaço como se o tempo nunca tivesse passado. Carregava um fardo de feno quando o vi de novo.
Ele estava encostado na cerca, sua câmera pendurada no pescoço, clicando fotos do horizonte com uma expressão fascinada. Parecia deslocado, mas ao mesmo tempo, pertencente. Olhei para ele por tempo demais antes de voltar ao trabalho, mas ele percebeu e, claro, não perdeu a oportunidade de se aproximar. Quer ajuda com isso? Perguntou, apontando para o feno com um sorriso despreocupado. Não precisa, respondi rápido, embora o peso nos meus braços dissesse o contrário. Vamos, não seja teimosa. Ele largou a câmera e pegou o fardo de minhas mãos com uma facilidade que me fez sentir ridícula. Trabalhamos em silêncio por alguns minutos, e sua presença era desconcertante. Confortável e, ao mesmo tempo, perigosa. Então ele quebrou o silêncio com uma pergunta inesperada. Como está Luna? Seus dedos deslizaram suavemente pelo lombo dela, e um arrepio subiu pela minha espinha. Ela parece melhor agora, mas nunca a vi assim antes, admiti. Ele sorriu de lado. Os animais sentem coisas que a gente nem imagina. Suas palavras tinham um peso que me inquietou. Eu deveria rir, mudar de assunto. Mas não consegui. Em vez disso, me perdi em pensamentos, até que ele se aproximou um pouco mais. Você sempre teve essa conexão com os animais, né? Disse ele, a voz baixa, quase íntima. Essa capacidade de entender o que eles sentem, sem precisar de palavras. Ri nervosa. Não exagera. Só passo muito tempo aqui. É natural conhecê-los bem. Ele inclinou a cabeça. E quem te conhece bem? Minha respiração travou. Antes que eu pudesse responder, a porta do estábulo se abriu de repente. Meu marido surgiu na entrada, o olhar afiado. O que vocês estão fazendo? Só ajudando, disse o visitante, levantando as mãos como se fosse inocente. Meu marido observou por um instante antes de se virar para mim. Quando terminar aqui, preciso falar com você. Assenti rapidamente, sentindo-me esmagada entre os dois. Quando ele se afastou, o visitante olhou para mim com um sorriso que já não tinha brincadeira. Não queria te causar problemas. Não causou. Menti. Mas no fundo, eu sabia. Alguma coisa, dentro de mim, estava prestes a mudar. E eu não sabia se havia algo sutil na maneira como ele se dirigia a mim, algo que não passava despercebido. Quando terminamos o jantar, ofereci-me para recolher os pratos, buscando uma desculpa para escapar da tensão. Mas ele não demorou a me seguir até a cozinha. Não sei como você aguenta este lugar todos os dias. Sua voz era baixa, quase um sussurro. Não é tão ruim, respondi sem me virar, concentrando-me na pia. Não me entenda mal. É lindo. Mas você parece feita para algo mais. Seu tom era suave, mas suas palavras foram como um golpe. Me virei para ele, as mãos ainda molhadas. O que quer dizer com isso? Quero dizer que você merece mais. Mais do que isso pode te dar. Ele deu um passo à frente, e seu olhar era tão intenso que precisei desviar os olhos. Não respondi. Não sabia como. O som da cadeira do meu marido se movendo na sala me trouxe de volta à realidade. Acho que você deveria ir descansar. Foi um dia longo, minha voz era firme, embora por dentro eu tremesse. Ele assentiu, mas antes de sair, deixou um comentário que me fez gelar. Às vezes, penso que a Luna não é a única que quer escapar. Fiquei sozinha na cozinha, sentindo cada palavra soecoar em minha mente. Algo dentro de mim sabia que ele estava certo. Mas admitir isso significaria enfrentar verdades para as quais eu não estava pronta. Naquela noite, o ar dentro de casa estava pesado, carregado com o peso das palavras não ditas. Meu marido foi dormir cedo, deixando seus papéis espalhados pela mesa da sala de jantar. Tentei me distrair com um livro, mas minha mente estava presa no labirinto de pensamentos que o dia havia deixado para trás. O silêncio era profundo, interrompido apenas pelo rangido ocasional da madeira velha. Fechei os olhos, tentando relaxar. Mas, quando estava prestes a adormecer, um som incomum me despertou. Um relincho suave, insistente. Me sentei de imediato, com o coração acelerado, reconhecendo a voz de Luna. Me aproximei da janela e vi sua silhueta na penumbra. Ela estava inquieta, movendo-se de um lado para o outro no cercado, batendo os cascos contra o chão. Meu instinto me levou a pegar um casaco leve e sair sem pensar duas vezes.
O ar da noite era fresco, e o caminho até o estábulo parecia mais longo do que o normal. Quando cheguei, Luna ainda estava agitada, mais do que estivera pela manhã. O que foi, garota? Sussurrei, me aproximando com cuidado. Suas orelhas giraram em minha direção, mas ela não se acalmou. Seu corpo estava tenso, a respiração acelerada e irregular. Passei a mão suavemente por seu pescoço, tentando transmitir alguma tranquilidade. Calma, estou aqui. Minha voz era baixa, quase um murmúrio. Mas Luna continuava inquieta, como se tentasse fugir de algo invisível. Levei alguns minutos para conseguir amarrá-la e conduzi-la para dentro do estábulo. Ali, acendi uma pequena lanterna, cuja luz projetava sombras quentes nas paredes. Me sentei ao lado dela, passando os dedos pelo seu pelo enquanto tentava entender o que a deixava tão perturbada. Havia algo no olhar dela que me parecia familiar, como se refletisse uma inquietação que eu mesma sentia, mas não sabia como expressar. O tempo passou. Do lado de fora, a lua brilhava no alto do céu, e o som do vento se misturava ao farfalhar suave das folhas. Aos poucos, Luna começou a relaxar. Sua respiração ficou mais lenta, seus movimentos nervosos cessaram. Mas eu não conseguia me afastar. Havia algo em estar ali, naquela quietude compartilhada, que me trouxe uma paz que há muito tempo eu não sentia. Às vezes, acho que você é a única que me entende, Luna, murmurei, apoiando minha testa contra seu pescoço quente. Tudo isso. Às vezes me sinto presa, mas não sei o porquê. Ela permaneceu quieta, como se ouvisse cada palavra. E, embora soubesse que não poderia me responder, sua presença era suficiente. Era como se a calma recém-recuperada dela se transferisse para mim. Quando finalmente me levantei, os primeiros raios de sol começavam a surgir no horizonte. Acariciei Luna uma última vez antes de sair do estábulo. Caminhei de volta para casa com o coração mais leve, ainda que soubesse que o dia que me esperava não seria menos complicado que os anteriores. Lá dentro, meu marido estava sentado à mesa, revisando os papéis que havia deixado na noite anterior. Ele levantou os olhos quando me viu entrar. Onde você estava? Perguntou, com um tom mais curioso do que acusador. Luna estava inquieta. Passei um tempo com ela, respondi, pendurando meu casaco. Ele assentiu, mas não disse mais nada. Seu silêncio era cada vez mais comum, como se as palavras que antes compartilhávamos tivessem evaporado com o tempo. Me servi uma xícara de café e me sentei à sua frente, tentando encontrar algo para dizer. Mas a chegada do nosso hóspede rompeu a tensão. Bom dia! Saudou com sua energia habitual, entrando na cozinha como se a casa fosse dele. Não é um belo dia? Mal levantei os olhos da minha xícara, enquanto meu marido murmurava um cumprimento e voltava a se concentrar nos papéis. Mas ele parecia indiferente à nossa frieza. Se aproximou da janela, olhando para o estábulo. Essa égua sua é especial, comentou, e o tom parecia mais dirigido a mim do que ao meu marido. Ela é, respondi, sem encará-lo, sentindo como suas palavras, mesmo casuais, deixavam um eco em minha mente. O dia transcorreu com uma estranha normalidade. Cada um ocupado com suas tarefas, mas a tensão entre nós era palpável. Em certo momento, enquanto organizava algumas ferramentas no galpão, o vi se aproximar. Sua câmera pendia do pescoço, como sempre, e ele trazia aquele sorriso que nunca revelava o que realmente pensava. Como dormiu? Perguntou, com um tom mais curioso do que o necessário. Não muito. Luna me manteve acordada. Eu percebi. Vi a luz acesa no estábulo da minha janela. Está tudo bem com ela? Havia genuinidade em suas palavras, mas o interesse em seus olhos era algo mais. Sim, ela já está melhor. Tentei encerrar a conversa, mas ele não parecia disposto a isso. É curioso como você sempre encontra tempo para ela. Mesmo no meio de tudo isso. Deu mais um passo e sua voz abaixou um tom. Talvez porque ela seja a única que te devolve algo. O encarei, surpresa com a precisão de seu comentário. Antes que eu pudesse responder, o som de passos nos interrompeu. Meu marido apareceu na porta, nos observando com uma expressão que não consegui decifrar. Preciso de ajuda com as ferramentas no celeiro, disse, olhando para ele. Se importa. Ele assentiu, me lançando uma última olhada antes de segui-lo. Fiquei sozinha no galpão,
com suas palavras ainda ressoando em minha mente. Havia algo nelas que me incomodava. Não porque fossem erradas, mas porque eram verdadeiras. Parei por um momento, observando Luna enquanto ela continuava comendo tranquilamente, completamente alheia ao caos que havia causado. Você é impossível, murmurei, mas com um sorriso no rosto. Mais tarde, ao voltar para casa, meu humor oscilava entre a frustração e a diversão. Mas a calma não durou muito. Assim que atravessei a porta, o vi. Ele estava ali, sentado à mesa de jantar, com sua câmera sobre a madeira envelhecida. Meu marido, por sua vez, revisava alguns papéis, mas a tensão no ambiente era palpável. Parece que alguém andou brincando com feno, comentou ele, com um sorriso travesso. Digamos que a Luna decidiu arruinar o meu dia, respondi, tirando a jaqueta e sacudindo os últimos fiapos de palha do cabelo. Ele riu baixinho, e por um instante nossos olhares se cruzaram. Havia algo nos olhos dele, uma mistura de cumplicidade e desafio, que me fazia sentir desconfortável e, ao mesmo tempo, intrigada. Meu marido ergueu o olhar dos papéis, percebendo a troca. O que foi agora? Perguntou em um tom seco. Nada importante. Só que a Luna decidiu que não gostava da maneira como organizei sua comida. Tentei soar casual, mas o ambiente já estava carregado. Fugi para a cozinha, buscando qualquer desculpa para me afastar daquela atmosfera pesada. Mas ele não demorou a me seguir. Entrou sem pedir permissão, encostando-se ao batente da porta com aquela postura despreocupada que sempre parecia ter. Te incomoda se eu te fizer companhia? Perguntou, embora estivesse claro que não esperava um não como resposta. Faça o que quiser, murmurei, concentrada em preparar algo para comer. Sabe, às vezes penso que você e a Luna são mais parecidas do que imagina. Seu tom era casual, mas suas palavras me fizeram parar. O que quer dizer com isso? Perguntei, virando-me para ele. As duas são teimosas, e ambas parecem estar presas em um lugar ao qual não sabem se realmente pertencem. Havia uma sinceridade em sua voz que me desarmou. Não soube o que responder. Suas palavras ressoaram dentro de mim mais do que eu queria admitir. Mas antes que pudesse processá-las, meu marido apareceu na porta, quebrando o momento. Algum problema? Seu tom era neutro, mas seus olhos iam de mim para ele, como se tentasse decifrar o que não estávamos dizendo. Só estávamos falando da Luna, respondi rapidamente, voltando ao que fazia. A tarde seguiu seu curso, mas o incômodo não se dissipou. Algo estava crescendo no ar, uma tensão que eu não sabia como lidar. E, enquanto tentava me concentrar nas tarefas do dia, não conseguia parar de pensar no que ele havia dito. Naquela noite, enquanto me deitava, ainda podia sentir o cheiro do feno nos cabelos. Fechei os olhos, desejando que o sono me trouxesse alguma clareza. Mas tudo o que senti foi um peso no peito. A sensação de que algo inevitável estava prestes a acontecer. O vento soprava forte naquela tarde, levantando pequenas nuvens de poeira enquanto eu ajustava as rédeas de Luna. Algo no ar estava diferente, como se o dia estivesse carregado de uma energia que eu não conseguia definir. A tensão das últimas semanas havia atingido um ponto crítico. Meu marido, cada vez mais distante, mal trocava palavras comigo. Enquanto isso, ele, nosso convidado, havia se tornado uma presença constante, quase insuportável em sua intensidade. Estava revisando a cerca ao lado do campo quando ele se aproximou. Dessa vez, não trazia sua câmera. Apenas uma expressão séria que não era comum nele. Parou a poucos passos de mim, as mãos nos bolsos, como se estivesse avaliando se deveria falar. Precisamos conversar, disse, finalmente, com um tom que não admitia evasivas. Senti um nó se formar no estômago. Sabia que essa conversa era inevitável. Mas isso não a tornava menos assustadora. Larguei o que estava fazendo e o segui até um pequeno espaço aberto perto do estábulo, onde as palavras pareciam menos pesadas. Isso não pode continuar assim, começou, me olhando diretamente nos olhos. Não é justo para nenhum de nós. E você sabe disso. O que quer dizer? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Quero dizer que sinto algo por você. E não posso mais ignorar isso. Mas também não posso continuar aqui fingindo que tudo está bem. Suas palavras foram diretas, como uma flecha atravessando todas as barreiras que eu tentava construir. Mas antes que eu pudesse responder,
Ouvi passos atrás de nós. Meu marido estava ali, nos observando. Sua expressão era indecifrável. Estou interrompendo algo? Perguntou, num tom tão calmo que me deixou ainda mais nervosa. Nada que você não devesse saber, respondeu ele, girando-se para encará-lo. Estou apaixonado pela sua esposa. E acho que ela merece algo melhor do que essa vida. O ar ficou tão denso que parecia impossível respirar. Quis intervir. Dizer algo que acalmasse as águas. Mas não encontrei as palavras. Meu marido deu um passo à frente, ignorando-o completamente. Seus olhos estavam apenas em mim. Isso é verdade? Sua voz era baixa, mas firme. As palavras ficaram presas na garganta. Não sabia o que responder. Por dentro, eu estava dividida, presa em um emaranhado de emoções que não conseguia decifrar. Deixe em paz. As palavras do meu marido foram claras, firmes. Mas sua expressão não se alterou. Ele não respondeu. Apenas me lançou um último olhar antes de se virar e ir embora, deixando silêncio entre nós. Meu marido e eu ficamos ali, sob o céu que começava a escurecer. Por um momento, nenhum de nós falou. Eu não posso continuar assim, confessei, finalmente. Não sei o que quero, mas sei que algo tem que mudar. Ele suspirou, desviando o olhar. Então me diga quando souber. Virou-se e voltou para casa. Naquela noite, enquanto acariciava Luna em seu estábulo, senti que algo dentro de mim se quebrava, e ao mesmo tempo se reconstruía. Eu não sabia o que o futuro reservava. Mas uma coisa era certa. Não podia mais ignorar o que realmente sentia. Era hora de enfrentar meus medos. De tomar as decisões que havia evitado por tanto tempo. E quando o amanhecer começou a iluminar o horizonte, soube que tudo estava prestes a mudar. Para o bem ou para o mal, minha vida nunca mais seria a mesma.